Ei, você maker, que está querendo montar sua própria impressora, já pensou o tanto que isso pode ser interessante? Eu sou o Jean Rafael, sou professor de robótica e montei minha própria impressora do zero. Eu quero, através desse vídeo, te mostrar como que foi o meu processo e também te ajudar a evitar passar pelos erros que eu passei, facilitar esse processo na sua vida. Vamos comigo? Uma das maiores vantagens de você montar sua própria impressora 3D está no quesito conhecimento, know-how que você obtém através desse processo. Você, diferentemente das pessoas que compram impressora e nunca tiveram nenhum contato com a impressora, você que está iniciando, se você já tem uma certa afinidade por projetos, afinidade por fazer você mesmo, afinidade de montar seus projetos, por que é interessante você montar sua impressora? Acontece que quando você encontra dificuldades, você vai encontrar dificuldades no decorrer do processo, que você vai ter que parar, vai ter que quebrar a cabeça, vai ter que estudar. O que acontece? Você descobre coisas novas e aquilo vai ficar guardado para você. Esse conhecimento que você está obtendo vai transformar a sua mente. Você não vai ser só um usuário de impressora 3D. Você vai se tornar também numa pessoa que é capaz de dar manutenção na sua própria impressora 3D. E aí você me fala, não, Jean, mas a impressora 3D que você compra não precisa de manutenção. Mentira! Você precisa sim de manutenção. Na escola que eu trabalhava anteriormente, eu sugeri uma impressora, eu comprei uma impressora de estrutura de alumínio, foi até barata, ela custou menos de R$2.000. E aí, fantástica a impressora de baixo custo, uma marca que não é muito conhecida, mas é excelente, impressora excelente. Com um mês de uso, a impressora entupiu. Aí você fala, pô, mas isso daí é comum, mas se você não montou a sua própria impressora, você não tem nenhum contato, você resolve comprar uma impressora, você vai ter que desentupir uma impressora que você não conhece, uma impressora que você não tem material extra, porque quando você compra um projeto desse, você compra peças extras, que quando vem por exemplo, esse fio branco que leva o plástico até a extrusora, ele vem com 1 metro. No caso da impressora que você compra, vem só aquilo ali, entupiu. E agora? Você vai ter que encomendar, aquilo vai levar um tempão para chegar, ou então você vai ter que se esforçar muito, estudar, ver como é que desmonta, quebrar a cabeça. Não estou falando que você não dá conta, você dá conta. Mas eu estou dando um exemplo de uma coisa que pode acontecer. E aconteceu. Eu peguei a impressora, desentupi sério, acho que se deu 20 minutos, foi muito. Desentupi tranquilamente a impressora, cortei a parte danificada do tubo, tirei, desmontei, montei novamente, lubrifiquei. Por quê? Porque eu já tinha aprendido na minha impressora. Aí você fala, não, mas peraí, você tem que quebrar a cabeça, tá me falando que ter dificuldades é bom? Cara, uma das coisas que eu mais amo do movimento maker é que errar faz parte do processo. É errando que você aprende. Só que você tem que errar rápido, barato e rápido, barato. Como é que é mesmo? Errar rápido, errar barato. Enfim, erre. Entendeu? Só que se levante e continue. Você acha que eu não queimei peça aqui? Você acha que eu não quebrei peça? Nossa, quebro direto. Essas peças aqui mesmo, que são todas impressas, nossa, eu quebrei demais. Até aprender a usar, até entender como que era a melhor configuração, até entender como que eu boto o ventilador, se ventilar mais não é necessariamente ventilar melhor. Então, isso tudo faz parte do processo. Você é transformado numa pessoa com um know-how muito grande. Não estou falando que você não vai saber, que você vai saber em todos os casos o que fazer. Ontem, essa impressora aqui começou a dar deslocamento de camada. Quem não sabe, quem está entrando agora, deslocamento de camada é esse aqui. Ó. Você olha essa impressão bonitona, só que quando você olha de lado, olha o que aconteceu. Percebe aqui, ó, que tem um vão aqui, ó. Um vão que não deveria existir. Esse aqui deveria ser reto. O que acontece? Deslocou a camada. E aí, você montou sua impressora. Ou já tem experiência com impressoras que você comprou mesmo. Eu não estou falando que você não aprende isso com impressora que você compra. Eu estou falando que isso é inevitável com impressora que você monta. Você vai aprender, porque senão essa impressora não vai sair do papel. Então, por exemplo, esse defeito aqui é um deslocamento de camada. Coisa boba. Primeira coisa que você pensa, correia folgada. Segunda coisa que você pensa, as polias estão mal parafusadas. E aí você começa a fazer testes. E aí
ela deu deslocamento em um eixo só, que no eixo Y não teve deslocamento, só no eixo X. Então você fala, deve ser algum problema do motor, do drive, má ventilação do drive. Tá vendo que você cria uma lista de coisas que podem ser antes de você chegar a mexer na impressora, porque você já adquiriu experiência. O que acontece? Era um problema totalmente novo. Eu descobri hoje um defeito, uma forma que eu montei, que era, na minha cabeça era ideal, a parte elétrica, onde eu estanhei, ou seja, passei solda no fio antes de ligar na rampa. Descobri que não é a melhor forma. A melhor forma, quando você está ligando um fio dentro de um aparafusado, você não pode soldar, você não deve soldar para não aumentar a resistência. A resistência vai gerar calor e esse calor derreteu o meu conector. E aí o fio ficou solto. Ou seja, os motores estavam perdendo corrente. Você precisa entender o que eu falei? Não precisa. Só estou te mostrando que é um problema novo. Que vai acontecer um problema novo na que você montou e na que você comprou também. A questão que eu estou falando é, você vai ter um know-how e isso vai ser útil. Eu eliminei todos esses problemas, essas possibilidades que eu falei antes, quando eu percebi uma próxima impressão que ela não desviou só um eixo, ela desviou dois. Eu falei, pronto, não é problema no motor, não é problema nas correntes, não é problema de nada mecânico, é problema de eletricidade ou software. Tá vendo? Você percebe? Eu estava errado? Não, era problema de eletricidade. Só que eu tentei resolver de várias formas antes de abrir a eletrônica e perceber o que estava acontecendo. Então o que eu estou te falando? Vou botar aqui de volta. O que eu estou te falando? Que você aprende muito mais quando você está montando. Eu não estou falando que qualquer um pode montar. Muito pelo contrário. Eu estou falando que se você não tem nenhum conhecimento, você não tem afinidade de montar as coisas com a própria mão, você não gosta de montar as coisas com a própria mão, que isso é um direito seu. Você quer comprar montado? Compra montado. Você vai conseguir usar a impressora usando uns poucos vídeos. Quando chegar um problema, você estuda um pouquinho, você consegue resolver ou não, manda alguém resolver, manda para uma assistência técnica. Normal, tranquilo, não é um problema. A questão que eu estou falando é, você que gosta disso, aproveite, é uma oportunidade muito bacana, tá? Um dos primeiros mitos que você vai ter que superar quando você pensa em montar sua própria impressora é de que isso é muito mais barato do que comprar uma impressora própria. Na realidade, isso é um fato, pode sair muito mais barato, mas existe uma diferença que, na verdade, eu considero como uma vantagem primordial entre você montar sua impressora e você comprar uma pronta, que é que você continua em constante aprimoramento. Então, ao invés de você chegar com a impressora que você comprou, ela tá lá, você monta ela, acabou, é aquilo. Você não tem como sair ou de uma maneira fácil daquilo que você comprou. Você está preso naquela estrutura, está preso nesse projeto. No caso da impressora que você monta, você escolhe um projeto da onde você vai partir, dos milhares que tem disponível na internet. Depois que você monta esse projeto, você continua em constante aprimoramento. Isso eu considero uma vantagem, tá? Então, o que é o quesito que eu estou querendo chamar a atenção? Não necessariamente você vai gastar menos do que montar uma impressora, do que comprar uma impressora pronta. Qual que é a questão? Você inicialmente gasta menos. No caso da minha impressora, que é essa daí que está aí dentro dessa caixa, isso aí é um case de MDF e acrílico. A impressora está lá dentro. É uma impressora gráfica feita de MDF que você consegue montar facilmente gastando menos de R$1.000. Ou seja, é menos da metade do que algumas impressoras que você compra pronta. Então é menos. Só que qual que é a questão? Você quer continuar melhorando. A sua impressora pode melhorar, porque é um projeto seu. Querendo ou não, você pegou de alguém, mas esse projeto continua em constante melhora, constante desenvolvimento. E isso é muito bacana. Então você acaba gastando mais. Não porque você tem que gastar mais, mas porque você quer melhorar a sua impressora. Então esse mito precisa cair por terra. De início, sim, sai mais barato do que comprar uma impressora pronta. Agora, depende do tempo que você pode esperar para chegar às peças. Se você quiser comprar aqui tudo no Brasil, você vai gastar mais. E também depende do qual projeto que você quer montar. Tá? Então, se você quiser montar uma impressora que é muito complexa ou muito grande, com área de pressão muito grande, pode ser que você gaste mais realmente do que comprar uma impressora pronta. Mas depende, então é relativo. Tá? No geral, você gasta menos inicialmente para ter uma impressora imprimindo, você gasta menos do que até menos da metade do que uma impressora que você compraria pronta aí no Brasil, no Mercado Livre da vida. Beleza? Outra coisa que é muito importante no processo de construir a sua impressora é, quando você monta um projeto, você vai comprar as peças da eletrônica, comprar os motores, comprar a extrusora, que é a parte que
cospe o plástico derretido. Vou comprar a estrutura, vou comprar os rolamentos. Querendo ou não, você acaba saindo do projeto original. Então o projeto original que você partiu de princípio, ele serviu como inspiração. Mas você foi galgando quando pensa que não, você está criando a sua própria impressora com as suas próprias especificidades. Você vai precisar configurar o seu kit para aquilo que você tem. Então você vai precisar sim estudar, você vai precisar sim pesquisar bastante, tá? Por exemplo, um exemplo bem besta. Eu usei o projeto da Graber. A Graber já tinha todos os arquivos de corte, no caso é uma estrutura em MDF, ela tem todos os arquivos de corte disponível. Eu posso levar para um Fab Lab ou para uma escola ou numa indústria que corta a laser e eles cortam para mim. Eu pago o material ou então levo o meu material e aí eu já tenho a parte cortada. Então beleza, você partiu de um princípio, de um projeto, mas aí os motores da Graber. Não tem nada específico, você vai comprar os motores que estiverem disponíveis, os motores que estiverem mais baratos, aqueles que atendem às suas especificações, pode ser um pouco maior, um pouco menor. Então, isso tudo vai transformar um pouco o jeito que você vai configurar os drivers do motor para poder girar esses motores, a corrente. Então, tudo é específico. Outra coisa, vou recapitular o que eu falei agora há pouco sobre um projeto que continua em constante desenvolvimento. O projeto em si se torna seu bebezinho, entendeu? Você cria um afeto muito grande com o projeto. E aí aquilo é o seu hobby, é o meu hobby isso daqui. Entendeu? Melhorar essa impressora virou meu hobby. Isso é muito legal, porque quando você compra uma impressora, você, vou imprimir um negócio para organizar os cabos. Vou imprimir vou imprimir a impressora toda de novo. Por quê? Porque eu gostei, eu quero fazer de novo. Agora eu quero melhorar a estabilidade do eixo Y. Vou imprimir, em vez de usar peças de MDF, eu vou usar peças impressas. Igual eu já fiz isso aqui várias vezes. Foi a primeira manutenção, o primeiro upgrade que eu fiz foi substituir as partes impressas por as partes em MDF, que eram móveis dos eixos, por impressas. Primeira coisa que eu fiz. Então, olha que bacana, olha que interessante você poder ter um projeto flexível. É um projeto que você pode desmontar e montar uma coisa completamente diferente. É um projeto que você pode melhorar. Por exemplo, um exemplo bem bobo. Se eu quiser fazer essa impressora imprimir em 2 cores simultâneas, eu gasto, sério, menos de R$300. Para acrescentar um bico duplo, para acrescentar outro motor, para acrescentar outro drive, menos de R$300. Agora, se eu quiser fazer isso numa impressora que eu comprei, vamos lá, por exemplo que eu citei, a impressora que eu comprei para a escola onde eu trabalhava, não tinha como fazer, porque eu ia ter que gastar tudo que eu ia gastar nessa e eu ia ter que trocar completamente a placa, porque a placa é proprietária, a placa é feita para aquele modelo, não tem como eu acrescentar mais um motor, o software é proprietário, não tem como eu acrescentar mais um motor. Então eu teria que jogar fora toda a parte eletrônica, fazer do zero a parte eletrônica, para poder acrescentar uma segunda cor. É inviável, não faz sentido. Nessa daqui eu posso fazer isso sem substituir nada que é original dela, eu vou acrescentar. Então isso para mim é uma vantagem, sabe, ímpar, de você ter o seu próprio projeto. Mas se eu quiser comprar uma impressora com 2 cores, é só comprar. Só que uma impressora com 2 cores exige um conhecimento seu que uma impressora de uma cor não tem. Então não é interessante você já começar com uma impressora de 2 cores. O que eu tô falando é, você cresce junto com a sua impressora. A impressora começa básica e vai fazendo upgrades. Isso é muito bacana, é sensacional. Um exemplo de upgrades, essa caixa mesmo. Essa caixa é um projeto também open source. Se você quiser os arquivos, eu vou deixar na descrição os arquivos de recorte dessa caixa. Tá livre, é livre. A pessoa fez e disponibilizou. Essa caixa, por que eu botei? Porque eu queria uma impressora para trabalhar com ABS. Esse material, esses filamentos que eu tenho aqui em cima são de ABS. Você que não tem experiência ainda, que ainda está pensando em começar, você não vai conhecer, mas ABS é um plástico que é mais barato, ele tem uma resistência mecânica melhor, ele é resistente à temperatura, ao ambiente, a mudanças climáticas, à umidade. Aí você fala, por que ele é mais barato? Porque ele é um saco de imprimir. Você imprimir com a impressora aberta é um desafio ímpar. Por quê? Porque ele precisa estar fechado, isolado da temperatura externa durante a impressão. Então, olha só que bacana, esse tipo de coisa que a gente aprende Isso aqui ninguém me falou. Isso daqui, eu mesmo vendo... Gente, quando eu montei minha impressora, eu acho que eu assisti uma centena de vídeos sobre como montar. E isso ninguém me falou. Por quê? Quando um cara tá fazendo um vídeo, ele não te fala do zero.
sabe? Você vai pescando os vídeos e acaba que você pega uns vídeos de uns caras que já tá com o projeto em andamento, uns caras que não sabem nada igual você, entendeu? E aí você começa a viajar na maionese, saiu o projeto. Só que você quebra muita cabeça. Isso eu quero facilitar a sua vida. Eu tô falando essas coisinhas que pra mim foi difícil de aprender. Então, por exemplo, eu descobri isso. Qual que é o melhor material para quem tá começando? Vai de PLA. PLA você trabalha com a impressora aberta, e inclusive ele não gosta que a impressora seja fechada e estiver circulando ar quente. Você tem que trabalhar com a impressora aberta, circulando ar frio. Olha que bacana! Então você eu já começaria já com PLA. É um pouco mais caro, não é muito mais caro. Enquanto um quilo de ABS custa 90, um quilo de R$90, um quilo de PLA vai custar R$120, R$140, dependendo da qualidade, dependendo do fornecedor, dependendo de vários aspectos. Outra coisa, é interessante quando você está montando o seu processo, sua impressora, comprar peças a mais. Por exemplo, uma coisa que eu recomendo você comprar a mais, a parte eletrônica. A parte eletrônica não é muito cara. A parte eletrônica perto do projeto inteiro, ela não é muito cara. Quando eu digo parte eletrônica é controladora, display e a placa adaptador. Eles não são tão caros, perto do projeto inteiro. A parte eletrônica custou menos de R$150, comprando na China. Vem um Arduino Mega, vem uma Ramps, que é a placa que fica em cima do Arduino Mega. Vou tentar botar uma imagem na tela. Vem os sensores de fim de curso, que serve para a impressora saber quando ela está no começo. E vem também a mesa aquecida, que é essa parte vermelha ali. A mesa aquecida. E o display, que é o carinha aqui, que é fundamental. Eu comprei esse daqui, que é o Full Graphic, que é 128 por 64. Você pode comprar também o 2004, que são 4 linhas de texto, não aparece nada de gráfico. Esse aqui, ó, ele é bem bonitinho, mostrando a imagem aí. Ele tem imagens, ele é bem bacana, aparece mais opções, você consegue ver de maneira mais gráfica as coisas. Então, o que acontece? É interessante você comprar mais isso. Não tudo, mas compra um Arduino a mais. Vai por mim. Eu queimei esse Arduino aqui umas 3 vezes. A primeira vez foi por causa de burrice. Eu inverti o pino do fim de curso, e aí quando eu apertei, em vez dele ligar o negativo com o controlador, ele ligou positivo com o negativo. Deu curto, e essas placas da China não são tão resistentes a curto. Então eu queimei. Graças a Deus eu mesmo consertei, mas eu queimei mais outras 2 vezes. Então, gente, já vou te deixando esse migué. Quando você colocar o sensor de fim de curso, verifique se ele não está dando curto, negativo com positivo quando aperta, tá? Verifique, beleza? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal, dê aquele joinha, compartilhe com seus amigos. Muitas vezes alguém está procurando essas informações e você vai ser aquele cara que vai ajudar muito a vida deles. Beleza? Siga-nos no Instagram, através do @vidaem3D, e também siga-nos no Spotify. Lá a gente está com material interessante, alguns podcasts falando sobre tecnologia e vida real. Beleza? Gente, é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.